A paz do Senhor, amados, tudo bom? Eu sou o seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse trimestre a nossa revista que ela traz o título Homens dos quais o mundo não era digno. Estamos falando do legado de Abraão, Isaac e Jacó. Homens dos quais o mundo não era digno. Esta é a epígrafe da nossa revista do segundo trimestre de 2026. A nossa lição de hoje é a de número 7. Já quero, neste momento, pedir a sua cooperação. Inscreva no canal, assista esta videoaula e inscreva, divulgue, compartilhe com o seu amigo, com o seu conhecido, quem sabe com o seu colega de trabalho, com o seu irmão em Cristo. Compartilhe esta aula, ative o sininho para que você possa ser avisado assim que for postado um dos nossos vídeos. Você será um privilegiado de receber o conteúdo de antemão. Tá certo, amados? Muito bem. A lição, a verdade prática da nossa lição, ela vai dizer o seguinte, ou melhor, o texto áureo da lição primeiro diz assim, olha, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Parece que Abraão era especialista em seguir uma direção sem ter a direção, Pois quando Deus o chamou, a Bíblia diz que ele, lá na terra dos caldeus, ou na terra de Uz, na terra de Uz dos caldeus, essa é a verdade. Ele ainda lá, Deus o chama para uma terra que ele ainda ia mostrar. Agora ele é convidado para pegar o seu filho, aquele que era da promessa, para também ir em direção a um lugar para sacrificá-lo, no qual ele também não sabia. Ele ainda ia ser mostrado. Deus disse, olha, eu ainda vou te falar onde que é, mas faça isso que estou mandando. Verdade prática. Abraão confia no Senhor a ponto de dizer a seu filho, Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Confiança. Devemos ter confiança em Deus. Muito bem. A nossa lição ela está pautada, a lição 7, que é a leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro do Gênesis, no capítulo de número 22, do versículo 1 ao versículo 11. Não vamos ler para ganharmos tempo, mas, na medida da aula, havendo necessidade, nós voltamos na lição para estar falando. Mas, com base na lição, nós vamos falar aqui
quais são os objetivos desta lição. São 3 objetivos da lição. Nós vamos mostrar que Abraão teve a sua fé provada, mesmo sendo fiel a Deus. Ele, em toda a sua fidelidade para com Deus, ele teve a sua fé provada por Deus. Deus o chama e o prova a fé. Segundo objetivo da lição, refletir a respeito da promessa que foi dada, a promessa que foi confiada na vida de Abraão. Vamos refletir esta promessa, entender como que foi feito isso, como se cumpriu. Terceiro objetivo da lição, expor que Abraão não titubeou. Abraão não titubeou em oferecer a Deus o seu único filho. O que é titubear? Por que esta palavra? O que é titubear? Ele não teve dúvidas quando ele foi pedido, quando foi lhe pedido o seu filho. Ele não mostrou insegurança. Ele tinha convicção que Deus era que falava com eles. E que, mediante aquela voz, ele sabia que Deus não iria o deixá-lo. Ele não ficou indeciso. Titubear é não ter dúvida, é não ficar indeciso, inseguro. Abraão não teve esse problema de insegurança. Então, terceiro tópico, nós vamos mostrar a confiança de Deus, a confiança de Abraão em Deus, a confiança que nós, como servos de Deus, devemos ter em Deus. E entender que Deus é a suficiência para o ser que Ele criou para o homem. O homem nada pode sem Deus, seja ele qual for. Se Deus der uma ordem, pronto. Nada podemos sem Deus. Tá certo, amados? Abraão foi um homem muito leal, muito fiel. A lealdade, ela é uma virtude que nos torna prontos para cumprir a vontade de Deus. Sermos leal nos capacita, nos deixa pronto para receber a vontade de Deus. Além disso, por mais difícil que seja, que pareça ser a situação na qual estamos passando, nós devemos ser fiéis, leal a Deus. A lealdade é o resultado da fé em Deus. Abraão tinha uma fé viva, uma fé que foi colocada à prova. A fé foi colocada à prova e evidenciada mediante a sua lealdade. Olha, ele já era leal, já era fiel
mas aquela sinceridade dele foi colocada à prova. Deus, como se dissesse assim, vou ver se realmente tu, Abraão, confia em mim. Muito bem, já quero fazer uma pergunta neste momento para você, né? O que fazer quando diante da provação? O que fazer diante da provação? E outra coisa, Deus prova a nossa fé e a lealdade nele? Duas perguntas. Deus prova a nossa fé e a lealdade nele? E se ele prova, o que fazer diante da provação? Pois é. Então Deus prova sim a nossa fé. Deus prova a nossa fé sim. E a nossa lealdade. Para sabermos se realmente somos fiéis. Diante das provações, não devemos desanimar, não devemos entristecer, não devemos, mas nós devemos orar a Deus, orar a Jesus, que triunfou sobre as tentações e as provações, né? E agora nos promete nos dar a ajuda e a força necessária para permanecer leais, né? E confiar. Para que nós permanecemos leais e confiantes, né? Diante das provações. Então, diante das provações, nós devemos permanecer fiéis e leais, porque Ele cuida de nós. Ele é que está com o controle, com o comando da situação. Tá certo, amados? Muito bem. A lição, ela começa dizendo que Abraão tem a sua fé provada. Ele tem a sua fé provada. Qual foi a provação? O primeiro subtópico vai falar no sacrificar. O sacrificar a Isaac. Como foi o sacrifício a Isaac? Nós sabemos que Isaac, o nascimento de Isaac já foi um milagre. Então, nesse processo aqui, no sacrifício, já diz que o nascimento de Isaac já foi um milagre. Ó, já foi um milagre. Por que já foi um milagre? Porque aqui, ele com 100 anos, e a sua esposa com 90 anos, foi capaz de nascer, Isaac, o milagre acontece com um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos. E além disso, ela era estéril. Então, ó, 100 anos, 90 anos e estéril. Impossível aos
a ótica humana. É impossível gerar pela ótica humana. Pois é. Então, ele nasce nessa circunstância. E aí, o filho é pedido. Olha o que diz, ó. Depois de tudo isso aqui, ó, a lição vai falar que um pai e uma mãe têm uma projeção no seu filho, num adolescente. Seu pai certamente desejava que ele fosse feliz, fosse próspero, para com tudo e que Deus havia prometido, né? Todo o processo que Deus havia prometido que viesse a se cumprir. Isaac deveria casar-se e ter muitos filhos. Quem sabe essa era a projeção de Abraão e de Sara. E aí Deus pede ele, e agora? Mais para frente vai dizer que ele não questiona, mas ele tinha tudo para questionar. Deus, e agora? Você me pede, não era o filho da promessa? Você me pede para sacrificar? Pois é. A Bíblia vai falar que ele pega esse menino, mas o impensável aconteceu. Deus chamou o patriarca e determinou que ele sacrificasse seu único filho na terra de Moriá. E aí, o que aconteceu? Abraão não falou nada nem para sua esposa. Pega o menino e sai para o sacrifício. Deixa eu te falar uma coisa. Tem situação que é só entre você e Deus. Entre eu e Deus. Tem situação que nem mesmo aquelas pessoas mais próximas da gente pode saber. Apenas Deus. Foi assim que aconteceu com Abraão. Porque, olha o que diz a lição. Há provas na nossa vida que não podemos contar para ninguém. Nem mesmo para o cônjuge. Acabei de falar. Pois não seremos compreendidos. Tá certo? Às vezes não seremos compreendidos na situação. De repente, podemos contar e não vamos ser compreendidos. Pode gerar um problema, uma desavença, né? Uma falta de uma dúvida. Então, quando precisamos passar por uma situação, às vezes é necessário que seja só entre você e Deus. Tá certo, amados? Aí, o que acontece? Abraão obedece sem questionar. Porque ele podia questionar, ele tinha tudo para questionar. Senhor, ora é um milagre, 100 anos, 90 anos, estéril. Foi a promessa, tu me fez quando tinha 75, agora eu tenho, um menino nasceu, e agora tu me pede, que negócio é esse, Deus? Não é? Pois é. Mas ele mostrou que era homem de fé, no mais profundo sentido da expressão. O patriarca levantou pela manhã, né, preparou o seu animal, chamou 2 dos seus moços para acompanhá-lo, sobe o monte com o menino, e a Bíblia vai falar que
chegando lá, ele prepara a lenha ao altar e leva o menino. A Bíblia vai falar que de longe Deus mostra para ele o local. Louvado seja o nome do Senhor. De longe ele vê o local. Abraão confiava em Deus, pois isso disse aos seus ajudantes, os seus moços que estavam com ele: eu e o menino e o moço iremos até ali, havemos adorado e retornaremos para vós. Nós vamos até ali, vocês ficam aqui, nós vamos até lá, vamos adorar e vamos voltar. A confiança no nome de Deus. A confiança foi tanta que ele diz: olha, nós vamos voltar. Ele não diz eu volto, ele diz não, nós voltaremos. Aleluia. Então, ele falou: olha, nós vamos voltar. Nós vamos voltar. Vocês ficam aqui e nos aguardem. Isso é fé. Muito bem. Porém, o subtópico 3 da lição vai dizer que Abraão não era perfeito. Como não é, meu amado? Ninguém é perfeito. Eu não sou, você não é. Abraão não foi perfeito. A lição vai falar que ele mentiu. Ele mentiu a Faraó. Ele mentiu dizendo que a sua esposa era sua irmã. Em um momento de fraqueza, ele teve problemas. Ele mentiu. Também ele fez planos. Olha, além de mentir, ele aceitou fazer parte do plano de Sara. Qual foi o plano de Sara? Ele não consultou a Deus sobre o jeitinho, sobre o apressar. Lembra da lição passada que nós falamos? Sobre a pressa de Sara para pular conceitos, para dar um jeito para ajudar a Deus. Pegando a sua serva Agar para coabitar com ele, para ter o filho, para apressar para ter o filho, achando que aquele era da promessa. Mas aquele não foi o filho da promessa. O filho da promessa ainda viria. Abraão é o filho da promessa. Então ele mentiu. Então, além disso, ele aceita o plano de Sara. Ele aceita. Então, ele não foi. Por mais que ele fosse leal, ele não era perfeito. Mas Deus, Ele não está olhando para a nossa perfeição. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Falhas nós temos. O que nós não podemos é continuar vivendo nela. Mas fale a verdade. Seja leal, seja fiel, para que Deus possa fazer algo.
Se eu não consigo falar a verdade, como é que Deus vai me justificar? Abraão precisava de ser justificado por Deus diante dessa situação. E aí nós vamos ver, o tópico 2 é muito lindo, porque o tópico 2 vai falar que a promessa confirmada. Como a promessa é confirmada? A promessa é confirmada mediante, como é confirmada? Abraão não negou o seu único filho. Abraão não negou. Seu único filho. Ele não negou o seu único filho. Tal atitude agradou a Deus, agradou profundamente a Deus, ainda que Abraão tivesse recebido a promessa de ser pai de uma grande nação, seria algo extremamente doloroso e traumático oferecer o seu próprio filho em sacrifício ao Senhor. Ele tinha uma promessa, seria muito doloroso, mas ele não negou. Ele preferiu. E essa obediência fez com que ele recebesse a promessa, porque Deus viu nele lealdade. Mas o patriarca se dispôs a obedecer, mesmo sabendo que seu filho era o único da promessa. Lembra que eu falei aqui? Ele podia questionar. Mas ele disse: eu prefiro obedecer. A obediência. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Você fazer sacrifício de tolo sem obedecer não tem nenhum proveito. Viu? Não tem nenhum proveito nisso. O que acontece? E ele o fez pela fé, crendo que Deus poderia até dos mortos ressuscitar. Abraão pode ter lembrado de alguma situação, ele falou: olha, eu vou fazer. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que quem fala comigo é o mesmo que me chamou, que me tirou de Ur dos Caldeus, é o mesmo que me deu tantas decisões, e eu não estou enganado nessa. Eu não estou me titubeando, não. Eu tenho certeza, eu tenho convicção em quem fala comigo. Louvado seja o nome do Senhor. É tão lindo, é tão bonito, é tão maravilhoso quando o homem realmente tem certeza que Deus fala com ele. Vamos dar sequência na nossa lição no próximo vídeo. Nós vamos partir aqui do subtópico de número 2, do tópico 2. Vamos falar que Deus viu. O que Deus viu? Deus viu a obediência de Abraão. Deus viu.